Fala galera, bom, então agora que a gente já viu aí que o overclock estático no Ryzen de terceira geração pode ser muito vantajoso, que no mínimo empata em games com o Precision Boost Overdrive e que em produtividade, mesmo um overclock de 4.1 GHz estático ganha longe do Precision Boost Overdrive. Então, a gente está aqui hoje para eu tentar ensinar para vocês uma nova técnica aí que eu estou desenvolvendo especificamente para atingir um overclock estático legal, tranquilo e com um perfil térmico bem interessante aí para o Ryzen. Então, na minha concepção, isso é um overclock às avessas, mas é a forma que eu acho que é mais fácil para qualquer um conseguir isso em casa. Então aqui é a minha BIOS, tá? Antes de começar a fazer o overclock do processador, o meu palpite: deixa tudo automático, Precision Boost Overdrive no automático, tudo no automático na BIOS. E você vai fazer o overclock do Fabric e da memória. Tá? Isso tem um vídeo já no canal. Eu não vou falar absolutamente nada sobre isso. O link está na descrição. Quem quiser vai lá e assiste, tá bom? Mas aí você tá com o seu Ryzen, terminou overclock de Fabric e memória para a melhor configuração possível para o seu hardware, tá? Então aí, de preferência, 3600 no mínimo na memória, com o Fabric a 1800 pareado com ela. Seria assim o mínimo para ter um desempenho top. Se possível, 3800 a memória com 1900 no Fabric. Mas tem Ryzens de terceira geração que não conseguem pôr 1900 no Fabric. E tem muita memória RAM que não vai a 3800. Então, se conseguir 3600 com 1800 está excelente, tá? Bom, fez esse overclock, você vai deixar sua BIOS como? Com o BCLK travado a 100, com o multiplicador da CPU e a voltagem tudo no automático. Aqui vendo os detalhes, você vai ver que alguns detalhes aqui eu modifiquei, tá bom? Não estão no automático. Por exemplo, na minha BIOS tem esse Performance em Answer, vai de 1 a 4, nível 3 e 4 é para overclock, está no nível 3. Nada muito puxado, tá bom? E aqui, esse overclock turner está com o manual, porque isso tem relação com a memória. Então, se eu não deixar no manual, ele não permite eu setar a memória. E a configuração do Precision Boost Overdrive toda no automático, tá bom? Então, depois de você fazer o overclock de memória e Fabric, primeiro faça isso. Tá legal, testou, é estável, perfeito. Você tem que ter certeza que funciona perfeitamente a memória e o Fabric. Você vai setar na BIOS algo semelhante a isso, varia conforme a sua BIOS, mas vai setar dessa maneira a BIOS. E aí a gente vai partir para fazer uma coisa bem diferente. Bom, pessoal, aí você fez lá na BIOS a configuração que eu falei, você vai entrar no Windows e você vai precisar do AIDA 64, tá bom? Pode ser algum outro programa de testes, mas eu recomendo fortemente que você baixe o AIDA. Tem a versão trial de graça que funciona perfeitamente. Você lá na BIOS já vai ter setado o cooler da tua CPU, tá bom? É mais ou menos da seguinte maneira: até uns 70 graus ou 65 graus mais ou menos, você vai deixar ele numa rotação que não seja muito barulhenta. E aí, a partir de 65 graus até uns 75 graus, você faz uma curva ascendente e a 75 graus, minha recomendação, 100%, tá bom? Você setou a curva da fan na BIOS. Entrou no Windows. Quando você abre o AIDA, você vai ver lá a sua fan, a temperatura do processador, a temperatura do CPU diodo, que é outra temperatura do processador muito importante porque ela sobe muito com a voltagem,
E aqui você vai ter os detalhes todos de voltagens do seu sistema, inclusive da CPU, tá vendo? Que fica aí variando de 1 volt até quase 1.5 volts, tá vendo? Isso é o padrão do Precision Boost Overdrive. Conferiu, tá tudo certinho, a fan tá rodando direito, as voltagens estão aí, né? O que você vai fazer? Você vai abrir o Precision Boost, o Ryzen Master. Quando você abrir o Ryzen Master, você vai ver que deixando lá no automático, vai estar ativado o Precision Boost Overdrive. Tá bom? O que você vai fazer? Você vai entrar num, pode ser o primeiro perfil, e vai fazer uma configuração manual nesse perfil. Se você não deixar o multiplicador da CPU e a voltagem da CPU lá na BIOS, no automático, o Ryzen Master não consegue alterar de forma adequada esses valores. E aí você vai pegar e vai vir aqui e vai escolher manual. Bum, tá? Escolher o manual, você tem que vir aqui, ó, e clicar para ficar assim, ó, todos os núcleos juntos. E você vai vir aqui, ó, no primeiro, ou qualquer um, né? Mas por exemplo, no primeiro, e vai colocar 4.000, opa, vai colocar 4.100 MHz. Quando você clicar, você vai estar solicitando que todos os núcleos trabalhem travados a 4.100 MHz. Aí, por que 4.100? Porque 4.100 é o mínimo overclock estático interessante na minha opinião. Abaixo disso, os overclocks automáticos podem até ter vantagem. A partir de 4.100, como a gente viu nos vídeos anteriores, você no mínimo empata e em muitas coisas você ganha do overclock automático da AMD. Por que você não vai tentar 4.200? Não, você vai começar com 4.100, porque primeiro, o clock aqui não é importante. Se você quiser, você começa com 4.000, entende? Mas meu palpite, começa primeiro com 4.100. Setou todos os núcleos com esse negocinho verde aqui ligado a 4.100. Você vai pegar aqui, ó, Peak Core Voltage, e você vai pôr alguma coisa em torno de 1.2 volts e vai selecionar isso dessa maneira. Você está falando o que então? Você está fazendo o computador trabalhar a 4.100 travado com 1.2 volts, tá bom? Aí você vai vir aqui embaixo, vai fazer aqui, ó, aplicar e testar. Eu não mexi em nenhuma configuração do Ryzen Master, tá? Ele está no padrão. Ele já diz aqui embaixo que passou no teste, tá bom? E que já foi aplicado. O que você vai fazer? Funcionou, você vai salvar esse perfil. Save Profile, ele vai dizer, ó, que o perfil teste foi salvo com sucesso. Bom, fez isso. Quando você entrar no AIDA, você vai ver que a voltagem agora, ó, ela não fica mais pulando para cima e para baixo toda hora, tá vendo? E você vai ter que ver qual voltagem que a sua placa-mãe está dando na verdade para o processador. Por quê? Porque aqui eu selecionei 1.2 volts, tá vendo? Só que na prática, gente, ela nunca vai dar exatamente o valor que você selecionou. Então, a minha placa-mãe, quando eu dou 1.2 volts, tá? Isso representa na prática em 1.17 volts, abaixo do 1.2. Algumas placas-mãe vão dar 1.21, 1.22. Isso vai depender da sua placa-mãe, tá bom? Você viu, conferiu aqui a voltagem, que ela não está muito acima, nem muito abaixo do que você escolheu.
Para começar 1.2 volts. Por que Aí você vai vir aqui em ferramentas e vai abrir o teste de estresse do AIDA, tá bom? Ele é muito mais preciso do que o teste do Ryzen Master, que ele faz quando você testa aqui, tá? Então, por isso que a gente vai usar ele, tá bom? Aqui você vai selecionar as 3 primeiras opções, tá vendo? Que são os testes de CPU, esses 3 aqui, ó, tá? E aí você vai dar um start aqui no teste. Quando você der o start, você vai ver que o processador vai a 100% e nesse gráfico aqui, que é temperaturas, você vai acompanhar essas duas temperaturas, CPU e CPU diode. Ah, mas o meu idle gráfico não tem nada, está em branco. Não tem problema. Você vem aqui em preferências, clica. Se tiver como o meu aberto, ó, tá vendo? Você vai vir aqui e vai escolher as temperaturas que você quer que mostre aqui. Como ele está ligado, ele dá esse bug e não dá as opções. Mas você vai escolher o quê? CPU e CPU diode, tá bom? Bom, então enquanto o teste está rodando e você está vendo de perto a temperatura da CPU e do CPU diode, você tem que ficar de olho na voltagem que a CPU está levando. Entende? Então aqui no meu caso, ó, ela está variando entre 1.17 e 1.19 volts. Ou seja, está bem próxima do 1.2 que eu regulei. Tá vendo? Você veja que a fã da CPU acelerou no máximo, porque no meu BIOS está regulado para 70 graus o máximo, então ela foi para o máximo. Mas você regula da forma que você achar melhor. O que a gente está testando aqui? A gente não está testando o overclock. Por isso que está em 4100. A gente está testando voltagem versus temperatura. Entende? Bom, o que você vai saber? Você vai deixar o teste rodar uns 10 minutos. Nesses 10 minutos, você vai acompanhar temperatura de CPU e CPU diode e a voltagem. Tá bom, gente? E durante esses 10 minutos, você tem que verificar a quanto estabilizou a temperatura da tua CPU e a voltagem da CPU se teve variações muito grandes para baixo ou para cima, tá bom? Vou dar um corte e quando der 10 minutos o teste, eu volto. Bom, pessoal, estamos aí com 9 minutos e meio de teste, tá bom? Podem ver aqui pela hora que eu não parei nada, é o mesmo teste. E aí, conforme vai chegando perto de 10 minutos, a gente vai ler as informações que o programa informa para a gente, tá bom? Nesse momento, o que importa? Ver em qual temperatura CPU e CPU diode estão mais ou menos estabilizadas. Então aqui deu 10 minutos, vou até parar aqui que não precisa ficar ligado. Então olha, vocês vejam que a CPU ficou em torno de 75 graus, tá bom? E a voltagem, se você setou direitinho, você vai ver que aqui na estatística ele vai te mostrar a mínima, a que está agora, a mínima, a máxima e o average, tá bom? Então, essas informações aqui você vai precisar saber. Aí, o que vai acontecer? Supondo que, lógico, o teste passou esses 10 minutos sem dar erro, né? Se der erro, a tua CPU no clock que você colocou, por exemplo, 4.1 como eu coloquei, com a voltagem que você colocou, por exemplo, 1.2 que eu coloquei, ela não funciona. Feito isso, você já sabe que com 1.2 volts, a tua placa-mãe joga os valores que você encontrou aí, no meu caso, 1.17 a 1.19 na CPU,
e que a temperatura ficou em torno de 75 graus no estresse máximo, que é o que esse programa faz, tá bom? O que você vai fazer? Você tem que ir subindo a voltagem aqui, gente, sem mexer no clock, até você ter uma voltagem no estresse máximo em torno de 80 graus, tá bom? Porque eu, na minha opinião, né, para uma situação de estresse máximo, é, até 80 graus é muito tranquilo, né? Então, por exemplo, você vem aqui, ó, e dá mais um pouco de voltagem, ó. Por exemplo, sei lá, 1.24 ou 1.25 volts, tá bom? Quando você fizer isso, o que você vai fazer? Vai aplicar e testar, ele vai aplicar e testar. Aí ele vai dizer que está funcionando, né? E você não salva ainda esse perfil. Porque o perfil anterior você já salvou, já sabe a temperatura, a voltagem e viu que ele funciona, tá bom? Então você vai deixar para salvar esse perfil depois de testar ele. O primeiro você salva, o segundo você primeiro, ó, diz que funcionou, beleza, sai, você vai voltar no AIDA e vai verificar aqui, ó, agora ele está dando 1.24 volts, tá vendo? Por quê? Porque eu aumentei lá no Ryzen Master. O clock continua o mesmo. Eu não vou subir o clock ainda. Aí você vai voltar aqui no teste de estabilidade, tá bom? E vai fazer exatamente a mesma coisa diferente. E não esqueça de vir nas preferências e nessa janela de preferências, na aba de temperatura, selecionar pelo menos CPU e CPU Diode, tá bom? E na aba de voltagens, pelo menos o CPU Core você seleciona, para poder depois ter os averages e as estatísticas todas aqui, tá bom? Fazendo pelo Ryzen Master, você economiza muito tempo no overclock, porque você não precisa ficar reiniciando a máquina toda hora. Então, bom, você volta na aba de temperatura, fica de olho na voltagem da CPU, mantém eles acionados, escolhe Clear, que é para limpar tudo, as estatísticas, o gráfico, e vai fazer novamente um teste aí de pelo menos uns 10 minutos, tá bom? Você vai ver que nesse novo teste você vai ter temperaturas maiores, porque você está dando mais voltagem, entende? Esse processo, gente, você vai repetir até chegar num teste de 10 minutos de estresse com as três opções ativadas. Tem que ligar o FPU, senão não adianta. Para você chegar em temperaturas aí em torno de 80 a 85 graus no máximo na tua CPU, entende? Quando você chegar numa temperatura de 80 até no máximo 85 graus na tua CPU, você determinou a maior voltagem fixa que é confortável termicamente para o seu hardware. Não dá para eu dizer qual a voltagem para sua máquina. Por quê? Porque cada um tem uma placa-mãe diferente que, para aquele valor que você seleciona, dá uma voltagem diferente. Cada um tem um processador diferente que responde diferente à voltagem. Cada um tem um cooler diferente. Uns têm hidrocooler, outro water cooler, né? Outros têm air cooler, uns têm cooler melhor, outros usam cooler box, então não dá para eu saber, tá bom? O importante é o que? Você descobre a voltagem para o seu processador e para o seu hardware. Uns têm um gabinete que não tem ventilação, com, com um cooler box, por exemplo. Poxa, terrível, né? Outros têm uma baita máquina ventilada com water cooler. Então, você vai de passo a passo, aumentando a voltagem, aplicando no Ryzen Master e testando no AIDA
até atingir uma voltagem que durante 10 minutos é o suficiente, 10 minutos nessa fase do teste, tá? Você vai ter em torno de a temperatura vai estabilizar mais ou menos em torno de 85 graus nesse teste durante 10 minutos, tá bom? Eu vou deixar o teste rolar de novo, só a nível aí de curiosidade, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal, já estamos aí com mais de 9 minutos de teste. E novamente, você, após aí os 9, 10 minutos de teste, você vai ver o quê? As temperaturas da CPU, que é aqui 76, e do CPU Diode 79, tá bom? Então aqui, ó, você veja, a minha CPU estabilizou a 76 graus. E o Diode sempre mais quente, está em torno de 79, 80 graus, tá bom? Aí você vai nas estatísticas e vê novamente, ó, o Diode chegou a 82, a CPU não passou de 76, tá? E, muito importante, as voltagens. Você está lá com 1.25 no meu caso. Ele está dando uma mínima de 1.22, uma máxima de 1.26 e na média está 1.24, tá bom? Aí, deixa eu parar aqui o teste, já está com 10 minutos. O que você tem que ver nesse momento? Que você já está numa voltagem, né? Que a sua temperatura já está perto daquele limite que eu falei, dá para subir um pouco mais ainda. Você tem que ver se a voltagem não está caindo muito durante o teste de estresse. Tá bom? Então, olha só. Eu estou dando 1,25 e ela, no mínimo, deu 1,22, mas a média está em 1,24. Então, vamos dizer, está bem perto. Não ficou muito acima, nem muito abaixo. Está perto. Se caso a voltagem no seu sistema que você setou, por exemplo, 1,25, durante o teste de estresse, cai muito, cai lá para 1,2 ou sobe muito, vai lá para 1,3, você precisa ir lá na BIOS da placa-mãe, fazer algumas configurações que eu vou explicar para tentar modificar esse perfil e manter mais ou menos como está aqui na minha casa. A média bem próxima do valor que você selecionou e nem a mínima muito baixa, nem a máxima muito alta. Tá bom? Bom, pessoal, caso você esteja nessa situação de que a voltagem está variando demais, você vai ter que ir lá na BIOS da sua máquina, tá bom? E alterar algumas coisas no, na parte onde faz a regulagem do VRM da placa-mãe, tá bom? A principal regulagem que você vai ter que fazer lá é o CPU Load Line Calibration. O que é o Load Line Calibration, gente? Load Line Calibration indica para o VRM, que são os módulos que regulam a voltagem na placa-mãe que é enviada para a CPU. O que você deseja que ele da forma que você quer que ele se comporte. Então, basicamente, independente do que está escrito aqui, tá? Você vai ter regulagens 5, 6, 8 regulagens diferentes para você selecionar do Load Line Calibration da CPU. E elas podem variar assim, por exemplo, de 1 a 5, de 1 a 8, ou então ela, como nas placas mãe da Gigabyte, elas têm nome, tipo Standard, High, Ultra. O que importa não é isso. Na placa mãe, quando você seleciona aqui, sempre vai ter uma dica de como isso funciona, mas basicamente é assim. Nas placas mãe da ASUS, ele vai de 1 a 5. No nível 1, ele permite uma queda maior da voltagem durante o estresse da CPU. No nível 5, ele
segura mais a voltagem da CPU no estresse e a maioria das vezes dá muita voltagem, aumenta, entendeu? Vai além daquilo que você está setando manualmente. Então, se a tua voltagem está caindo demais, você vai lá na BIOS e, vamos supor, escolhe um valor médio do load line. No meu caso, vai de 1 a 5, por exemplo, nível 3. Se a tua voltagem está muito alta, você pôs lá 1,25 e está dando 1,28, 1,30, você vem aqui e diminui. Põe lá nível 1, nível 2 e vê o que acontece depois no Windows. Agora, é importante salientar que, por exemplo, as placas-mãe da ASRock é o contrário. Nível 1 é o que aumenta mais a voltagem, o que segura mais a voltagem. E nível 5 é o que deixa ela cair mais. Então isso você vai ter que ver para a sua placa-mãe. O importante é entender o princípio. Feito isso, acertou o load line, testou para ver, chegou numa voltagem próxima do valor que você quer, parou de oscilar para menos ou para mais, além do que seria razoável. Você pode salvar na BIOS essa regulagem e voltar para o Windows para continuar afinando aí o seu overclock. Você vai ter que vir aqui, pegar o perfil e carregar ele novamente, tá bom? Carregou o perfil, por quê? Porque quando inicia o computador, o Ryzen Master não aplica o perfil. Como você foi na BIOS e voltou, o perfil não vai estar aplicado. Então, toda vez que você for lá mexer, por exemplo, no Load Line Calibration, na volta para o Windows, você tem que abrir o Ryzen Master, escolher aquele perfil que está salvo e aplicar ele. Bom, então agora que a tua voltagem já está bem próxima daquilo que você está setando, não está variando nem para mais nem para menos demais, você vai continuar subindo a voltagem até atingir aquele padrão térmico. Como no meu caso aqui, com 1,25 volts, eu já estou com 76 por aí, né? Eu não vou subir para 1,3, eu vou mais devagar agora. Então vamos dar aqui, por exemplo, 1,2875. Os valores aqui, gente, também variam de acordo com a placa-mãe, tá bom? Então, tem placas-mãe que você vai ter valores um pouco diferentes desse. Mas em torno de 1,8 volts eu vou dar agora, tá? Então, é que eu vou fazer? Aplicar e testar. E novamente fazer o teste de 10 minutos para verificar a temperatura e qual voltagem eu dando 1,28 volts mais ou menos no Ryzen Master, qual voltagem na prática a minha placa-mãe está fornecendo para a minha CPU, tá bom? Não tem mistério. Você vai, depois de regular o VRM e ter uma volta, ó, aplicou o perfil. Depois de regular o VRM e chegar, você vai ir aumentando, ó, agora tá aqui, tá dando, ó, 1,26, aí vai para 1,28, tá vendo? O VRM estando regulado, não importa a voltagem que você põe lá, o comportamento aqui é sempre o mesmo. Então, para minha configuração e para minha placa-mãe, ela dá sempre um pouquinho menos da voltagem que eu seto, tá vendo? Isso varia de placa-mãe para placa-mãe e de configurar. Aqui está dizendo que deu erro, mas não é. É porque eu parei o teste sem fechar aqui direito, ele disse que deu erro. Então aí, bom, novamente você vai fazer o teste aqui e ver a temperatura. Então, olha só esse exemplo agora. Com 1,28 volts, vocês vão ver que a temperatura do CPU Diode, conforme você aumenta a voltagem, cada vez mais descolada, mais longe, mais diferença entre o CPU e o CPU Diode isso vai representar, tá vendo? A 1,2 volts, os dois estavam juntos a 70 e poucos graus. Com 1,25 já teve uma diferença maior,
76 para 80. E agora, com 1,28 volts, vocês vão ver que a diferença vai aumentando cada vez mais. Ah, Ricardo, mas qual das duas temperaturas eu devo considerar? Para fins deste overclock e do uso, a temperatura que a AMD relata é esta daqui, 75 graus, tá vendo? O CPU de hoje, se você pesquisar na internet, você vai ver que todo mundo diz que ele é muito alto, que ele vai a 90 graus, que ele esquenta demais, coisa e tal. Mas não há muita informação a respeito. O certo é que esta temperatura, a AMD diz que no máximo pode ser 95 graus. Só que ninguém quer um computador a 95 graus, né, gente? Então, quando esta temperatura aqui tiver entre 80 e 85 graus, é hora de parar de subir a voltagem. Entende? Não vai dar mais do que isso. E se o CPU de hoje fica batendo 95, 100 graus, gente, eu também acho que está na hora de parar de subir a voltagem, tá bom? Então aí, você já subiu a voltagem até atingir esse limite térmico, tá bom, gente? Que para cada um, dependendo do seu hardware, vai ser diferente. Para mim é um, para outras pessoas é outro, né? Eu sei até quanto eu posso subir esse teste, porque eu já fiz isso várias vezes. Mas você na sua casa, só subindo de pouquinho em pouquinho para ver. O importante é entender o princípio. Vai subindo a voltagem até você ter a temperatura da CPU em torno de 80 graus. E o CPU de hoje não extrapolando aí os 90, 95 graus, tá bom? Então eu vou deixar rolar de novo o teste, só para vocês terem uma ideia. Outra coisa, o CPU de hoje dá uns picos, tá vendo? Mas não dá para considerar esses picos como sendo a verdadeira temperatura dele, tá bom? Considera a linha de base, tá? Lógico, se esses picos vão a 110, 120 graus, pelo amor de Deus, né? Mas ele está aí a 85 graus, esse pico de 90 e pouco não é para considerar, tá? Então vamos deixar o teste rolar. Bom, gente, já estamos aí com 9 minutos e o que a gente obteve, o que eu obtive aqui foi o seguinte: a temperatura CPU 78 graus e o CPU de hoje 85 graus. Teve esses dois picos aí de mais de 90 graus. Conferindo aqui na aba estatísticas, você vê que o de hoje chegou a 94, a CPU a 78, tá bom? E a voltagem que eu estou dando 1,28, tá vendo? O average ficou em 1,28. Isso é o ideal, tá, gente? Teve um pico aí de 1,3 volts, a mínima ficou em 1,6 volts. Quer dizer, a voltagem está realmente flutuando muito pouco em torno daquilo que eu setei e a temperatura está confortável. Eu vou parar o teste, que já deu 10 minutos, e vou explicar para vocês algumas coisas. Eu moro num lugar muito quente, moro em Santos, que é muito quente. E eu trabalho com a máquina fazendo render de vídeo no Premiere. Quando eu faço um render de um vídeo, não deste aqui que é em Full HD, num render de um vídeo em 4K, um vídeo lá de 10, 15, 20 minutos, o render demora 1 hora. Dependendo dos efeitos que aplica no vídeo, o render demora demais. E a máquina fica com a CPU a 100% de carga por 1 hora. Então, para o meu perfil de uso, eu acho que em torno a CPU não passando de 80 graus e o diode em 85 mais ou menos, como está aqui, é o ideal de voltagem para o meu overclock do uso diário.
tá bom? Em jogos, isso aqui vai ficar muito baixo. Mas, como eu não uso a máquina só para jogar, e se você faz outras coisas com a máquina além de jogar, eu acho que em torno de 80 graus a CPU e 85 o diode está excelente. Se você só joga com a máquina, você pode deixar isso aqui um pouco mais, tipo uns 82 a CPU e até uns 90 o diode. Só que quanto mais voltagem você oferece, fixa você oferece, mais essa diferença vai aumentando e mais frequente esses picos de temperatura no CPU diode vão tendo, vão existindo, tá bom? Então, cada um na sua casa, seguindo passo a passo, chegou aí na voltagem máxima que tem aí um conforto térmico. Aqui no meu caso foi 1.289, para você pode ser um 25, ou pode ser um 22, ou pode ser 1.30, depende do seu hardware, tá bom? Feito isso, gente, você vai pegar, deixa eu sair daqui, você vai pegar, vai abrir o Ryzen Master e vai pegar e vai salvar esse perfil novamente. Pum, salvei. Então nós estamos com um perfil com a voltagem que já está determinada. No meu caso, 1.2875, tá bom? Agora vem a segunda parte, que é ir subindo aos poucos o clock da tua CPU Ryzen até o máximo possível com esta voltagem. Ou seja, é o overclock totalmente às avessas. Normalmente a gente faz o quê? Seta clock, voltagem e vai achando a voltagem para estabilizar o clock. Eu estou propondo nesse vídeo de hoje o oposto. Achar a voltagem que te dá um conforto térmico para a máquina. E aí encontrar o clock máximo que essa voltagem permite. Então aí você vai fazer o quê? Vai vir aqui e vai subir o clock um pouco. Por exemplo, eu vou subir para 4150, por exemplo. Aperta Enter, ele aplicou, tá vendo? Beleza. Você vai dar o Apply Test. Eu não vou dar porque eu já sei que funciona. E setou isso aqui. Então agora o clock está em 4150 em todos os núcleos, beleza? Aí o que você vai fazer? Vai voltar no AIDA, vai abrir o teste de estresse. Você pode ver aqui que você vai ver que o clock está em 4150, tá vendo? E você vai fazer o quê? Novamente rodar o teste de estresse por 10 minutos. Não precisa mais do que isso agora, tá? Passou os 10 minutos, perfeito. Você vai voltar aqui, pegar aqui e vai aumentar mais um pouquinho. Por exemplo, 4.200. Bum, setou 4.200. Aplica, testa aqui para aplicar, porque se tiver um erro muito grande, aqui já vai dar erro. Funcionou aqui, beleza. Aplicou, show. Fecha e testa 10 minutos aqui. E é importante dizer o seguinte, gente. Dependendo da voltagem que você encontrou e você está dando, e da individualidade da sua CPU, da tal da loteria do silício, você vai ter para aquela voltagem, que é a máxima confortável para a tua máquina, que você setou, um clock diferente. Só para dar um exemplo, com essa voltagem, a minha máquina vai a 4.3 GHz. Só que isso é uma exceção absurda. Tá? Eu não encontrei ninguém até agora que consegue com essa voltagem 4.3 GHz. Então assim, vamos supor, se você parou em 1.25 volts, você não vai por aqui mais do que 4.200. Você não vai pôr de cara 4.200. Você vai subindo. Cada step aqui, gente, ó,
Não importa se eu puser 4.230, ele é de 25 em 25, tá vendo? Step size 25, tá bom? Então você vai de 25 em 25, subindo o clock, até atingir o clock, vamos dizer, máximo que você consegue. Sempre testando aqui primeiro, aplicando tudo bonitinho, tá bom? Até a hora que você vai subir mais 25 e quando você for testar no AIDA, vai dar o vermelhão aqui dizendo que deu erro. Ou vai dar uma tela azul do Windows, né? Vai travar, mas se você subir de 25 em 25, antes de dar a tela azul, vai dar a mensagem de erro aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai voltar aqui e vai baixar 25. Você encontrou a parede, o limite da tua CPU com aquela voltagem. Entende? Chegou no momento que o AIDA deu no teste de estresse aquela mensagem vermelha aqui, gente, tá? Você não vai aumentar a voltagem, porque você já aumentou a voltagem. Esse overclock para o dia a dia tem que ter um conforto térmico para a tua máquina, tá bom? Então, deu o vermelho aqui, você volta no Ryzen Master e abaixa o clock em 25 MHz. Abaixou? Beleza. Aplicou? Beleza. Salvou? Beleza. Sai do Ryzen Master. E aí você tem que pegar o teste de estresse, ó. Vou limpar, tá? E deixar ele rodar por pelo menos 1 hora. Entende? Por quê? Porque conforme os outros componentes e a CPU vão pegando temperatura, podem ocorrer instabilidades. Entende? Se o teste passar por 1 hora, perfeito, show de bola, tá bom? Mas pode acontecer de o teste de 10 minutos com essa configuração passar e num teste de 1 hora dá erro. Ih, caramba, passou nos 10 minutos, eu aumentei mais 25 MHz. Fui testar, deu erro. Voltei, abaixei os 25 MHz, Ricardo, e fui testar de novo. E aí não passou no teste de 1 hora. O que você tem que fazer? Tem que voltar no Ryzen Master e baixar mais 25 MHz. Entende? Até você chegar no máximo clock 100% estável para essa voltagem. Tá bom? Bom, gente, então aí para vocês verem, já passamos aí de 9 minutos, o teste está rodando, pode ver a hora, né? E, obviamente, as temperaturas são as mesmas do teste anterior. Por quê? Porque aumentar o clock não aumenta a temperatura. A temperatura é proporção direta da potência dissipada pelo processador, que está diretamente relacionada com a corrente em amperes e com a voltagem. E vocês vejam aqui, ó, que todos os núcleos permaneceram a 4.300 MHz o teste todo. Tá vendo? Bom, já passou de 10 minutos, eu vou parar o teste. Não tem necessidade dele ficar rodando, né? E tá aí. Esse teste que vocês fizeram agora e que durou 1 hora é com aquele clock máximo para determinar o clock máximo estável. Terminou. O teste de 1 hora passou? Show de bola. Você vai vir no Ryzen Master e vai salvar esse perfil. Tá bom? Salvou o perfil para ter garantido que ele está aqui. Aí é hora, gente, de voltar lá na BIOS. Então, vamos para a BIOS comigo. Bom,
Aí quando você chegar na BIOS, você vai mudar o que na BIOS? Você vai mudar as duas coisas que você chegou na configuração ideal para sua máquina usando o Ryzen Master no Windows. Você vai pegar o CPU Core Ratio e vai digitar aqui o valor que você encontrou nos testes. No meu caso, por exemplo, 4.3, 43, então tem que colocar aqui. E o CPU Core Voltage, que você vai ter que pegar, tirar do automático, colocar em modo manual e você vai digitar o valor na caixinha que vai aparecer. No meu caso, quando coloco em manual, aparece uma outra caixinha para você escolher a voltagem. E aí, no meu caso, 12875. Então aí a BIOS fica assim, ó. Core Ratio, o valor que eu encontrei nos testes, e o Core Voltage, o valor que eu encontrei nos testes, tá vendo? A única outra coisa que você vai mudar na BIOS é o Precision Boost Overdrive, que antes estava assim, ó, como automático. O que você vai fazer? Você vai desabilitar o Precision Boost Overdrive na BIOS, entende? Feito isso, você vai ir na parte onde salva os perfis de overclock da tua BIOS e vai salvar este perfil. F10, confirma a mensagem e volta para o Windows. Bom, voltou para o Windows, carregou o Windows. A configuração, se você seguiu todos os passos que eu falei da forma adequada, não vai ter problema, a máquina vai ligar e o Windows vai carregar. Carregou o Windows, se você abrir o Ryzen Master, você vai ver que na tela de Home agora, você vai ter outra informação. Não vai aparecer mais o Precision Boost Overdrive. Ele já vai dar de cara informando que você está com uma configuração manual, tá vendo? E vai aparecer aqui os clocks como 4300 no meu caso, ou o clock que você tiver. As outras informações aqui não servem de parâmetro, tá bom? Então vamos fechar. Aí você pode abrir o AIDA ou o CPU-Z e você vai verificar o que? Ó, o clock da CPU tá travado certinho, tá vendo? A voltagem tá certinha. Você abre o AIDA e tá lá a mesma voltagem que você tinha antes usando o Ryzen Master, só que agora foi o BIOS que já aplicou ela direto da inicialização. E você não vai mais precisar abrir o Ryzen Master e aplicar aquele perfil toda vez que você ligar o computador. O seu overclock já está quase pronto, não está pronto ainda. Se você realmente testou durante 1 hora no AIDA e não teve erro nenhum, essa configuração já está assim, 99% certeza de que está correta. Aí o que você vai fazer com a sua máquina? Vai fazer tudo o que você faz de costume com ela. Se você joga, você vai jogar. Se você faz render de imagem, você vai fazer render. Se você usar CAD, você vai fazer CAD. Se você usar Photoshop, você vai fazer Photoshop. Se você só vê Netflix, você vai ver Netflix. Não importa. Você vai usar a máquina com esse perfil pelo menos 1 semana. Tá bom, gente? Testa em jogos, testa a máquina da melhor forma possível. Se realmente você não tiver instabilidades na tua máquina, que antes desse overclock você não tinha, né? Porque às vezes você fala assim, ah, mas que nem eu já ouvi falar, o Red Dead Redemption tá travando. Mas o Red Dead Redemption trava em qualquer computador. Seja Ryzen, seja Intel, com overclock, não é parâmetro, tá bom? Mas usa a sua máquina, faz as suas coisas e testa. Se realmente você tiver estabilidade no sistema, tá feito aí seu overclock às avessas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu
Quero muito ouvir os comentários a respeito desse vídeo e a impressão de vocês. E convido todo mundo que assistiu o vídeo a tentar em casa esse mesmo tipo de procedimento para fazer o overclock do Ryzen. E os resultados que obtiver me interessa demais. Para vocês terem uma ideia, dois colegas aí, um atingiu 4.2 com 1.25 volts e o outro 4.2 com 1.29 volts, tá bom? Então assim, de computador para computador varia, tá bom? Pelos testes que eu fiz em produtividade e em games, qualquer overclock de 4100 para cima, no mínimo empata com o Precision Boost Overdrive. E gera muito menos temperatura na CPU. Então assim, se você está lá com 1.25 volts e 4.2 GHz, você vai bater de longe o Precision Boost Overdrive em produtividade, vai bater muito longe do PBO, muito mais rápido em produtividade, e vai ter a mesma performance no mínimo em jogos, e vai ter muito menos temperatura e voltagem aplicada para a tua CPU, tá bom? Bom, é isso aí. Curte, compartilha, dá o like, se inscreve no canal, comenta por favor. Quero muito saber resultado de pessoas que façam dessa maneira o overclock. Aquele abraço e até o próximo vídeo, gente.